Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bomba, bomba, bomba! O Ancelotti não é mais técnico do Botafogo e nós vamos falar sobre isso exclusivamente aqui nesse vídeo, né? É um vídeo exclusivo não, é um vídeo especialmente para falar do técnico, né? Tanto da saída do técnico, o motivo da saída do técnico, o que nós já falávamos sobre o técnico, né? E aí os possíveis técnicos que nós podemos esperar, né? Logicamente, se falando do John Textor, tudo é possível de acontecer, mas, cara, pelo que a gente vê, e você vai entender a minha linha de raciocínio quando eu falar que eu prefiro esse técnico específico, você vai entender o que eu estou falando. Bom, então sobre o David Ancelotti, eu falava lá nos meus vídeos, e é por isso que eu te peço, cara, se inscreve no vídeo, confere o que eu falo, para que você veja a coerência naquele raciocínio, naquela linha de raciocínio que nós temos. Bom, então eu falava sobre o David Ancelotti. Ele começou realmente aquela leitura dele de campo, leitura de jogo. Eu estou falando de leitura de jogo, eu não estou falando de trabalho. Eu estou falando da leitura dele de jogo, à beira do campo. Ele tinha uma certa dificuldade em fazer uma leitura de jogo rápida, dinâmica, né? A ponto de verificar que um jogador ali não estava funcionando e que ele precisava ser substituído imediato. Então eu sempre fiz esse questionamento. Pô, o técnico às vezes demora um pouco, tá vendo que aquele jogador ali não tá certo, tá vendo que aquele outro ali não tá dando certo. Por exemplo, Matheus Martins, às vezes ele colocava, ao invés de fazer a substituição, como foi o caso do Jefinho, manteve o Jefinho, não tirou no intervalo, permaneceu com o jogador e foi retirar 15 minutos depois. Então, essa falta de leitura era pertinente ao David Ancelotti. O trabalho dele, porém, era um bom trabalho. Por quê? Porque você via que ele tinha ali um padrão. Ele tinha um padrão. Ele tinha um jeito de jogar. Ele gostava de um jogo ofensivo. Como eu falei, muitas das vezes aquela peça que ele colocava ali não estava produzindo, então teria que ser retirado ali, mas ele insistia. Então são coisas diferentes. Então esse perfil dele ali, do trabalho dele, era um trabalho bem definido, só que as peças muitas vezes não funcionavam e a leitura dele na hora de fazer mudanças também era precária. Mas mesmo assim, num certo momento para frente, ele passou a ter resultados assim, vamos colocar como se fossem resultados agradáveis, né? Resultados positivos. Ele passou a ter resultados positivos, tanto que encerrou o campeonato com partidas invicto. Parece que 10 partidas ou 13 partidas que o Botafogo ficou sem perder. Mas não foi o suficiente para nos classificarmos para a fase de grupo. Eu acredito que além do critério, além do quesito, né, contusões, né, lesões do elenco, teve também aquela falta de leitura. Eu acredito que numa leitura mais dinâmica do jogo, mais imediata ali do que está acontecendo dentro do campo,
eu acho que levaria o Botafogo a resultados positivos que ele não obteve por conta disso, tanto de lesões quanto da falta de leitura. Porque se você consegue modificar um ambiente, um jogo, né, aos 15 minutos do segundo tempo, pô, é melhor do que você tentar fazer isso aos 30. Então é dentro disso aí que eu estava falando. Aí eu estava falando também, eu falava nos meus vídeos, e eu peço a você que confira isso. Confira isso. Eu falava nos meus vídeos o seguinte, cara, o Botafogo precisa de um padrão, né? De um padrão. E precisa de um técnico, cara, que fique ali pelo menos 1, 2, 3 temporadas. O que acontece hoje no mundo do futebol? Cara, o técnico vem para um time qualquer, correto? Para um time qualquer. Você vê que isso aconteceu, eu vou te dar um exemplo, aconteceu inclusive com o Luiz Henrique, que era técnico do Barcelona, mas aí no caso do Luiz Henrique ele teve um problema familiar, né? Ele era técnico inclusive da seleção da Espanha e por conta desse problema ele se afastou e agora é técnico do PSG, né? Do PSG. Mas tem vários outros. Por exemplo, o Klopp, que era técnico do Liverpool. Cara, chegou um momento que ele falou, cara, não quero mais ser técnico, e foi embora. Mas esses técnicos, eles ficam porque, cara, eles estão num time que estão lá em cima, topo do topo do topo. Correto? O que não é o caso do Botafogo, o que não é o caso do futebol brasileiro. Então eu falava assim, cara, dificilmente, e aí a grande vantagem do David Ancelotti, dificilmente um técnico vai querer ficar num clube brasileiro por muitos anos. Por 2, 3 anos. Cara, ele vai ficar, vai fazer um bom trabalho e vai aparecer uma proposta, ele vai embora. Por quê? Porque ele tá ali vendo o seu lado financeiro. O David Ancelotti não tinha esse problema, cara. Ele já vem de uma família de um cara que é até bilionário, trilionário. Eu não sei nem como é a questão do pai dele com ele, né? Mas pelo que se apresenta, cara, o cara ganhava muito mais como auxiliar técnico do pai dele do que ganha como técnico do Botafogo. Eu acredito assim. Ou você acha que o filho do Tite, porra, não é bem remunerado por conta do Tite? Ou o filho do Ramon Dias lá, o menino lá, não é bem remunerado por conta do Ramon Dias? Eu tô falando bem remunerado dentro dos padrões dele, né? Então, cara, isso aí é nítido. E eu falava, cara, o David Ancelotti, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa aceitar uma proposta do Catar. Ele não precisa aceitar uma proposta da Europa. Por que eu falava isso? Cara, porque o Botafogo e outros times dentro do Brasil são os únicos que o cara pode assumir. Por exemplo, o Luiz Castro agora assumiu o Grêmio. O Grêmio é um time plenamente capaz de dar um título ao Luiz Castro. Trabalhando junto, né? O Luiz Castro dá um título ao Grêmio. Né? Vai contar com jogadores de qualidade, vai treinar bem. Cara, são os únicos. Vê se o Luiz Castro foi campeão lá na Arábia, onde ele foi, lá no Catar, sei lá para onde ele foi. Não foi. Vê se agora o Arthur Jorge para estar fazendo um bom trabalho lá no Al Rayyan. Né? Então, cara, tu tá entendendo? Os times do Brasil são os únicos que têm capacidade de oferecer ao treinador a oportunidade dele ser campeão. Cara, tu acha que o David Ancelotti vai pegar o Barcelona, vai pegar o Real Madrid, vai pegar o Atlético de Madrid, vai pegar o Paris Saint-Germain, vai pegar o Lyon? Não vai pegar. Você tá entendendo? Vai pegar a Roma, vai pegar o Napoli, vai pegar a Juventus, o Milan, a Inter de Milão? Não vai pegar. Então dificilmente vai ser campeão. Então, o Botafogo teria essa grande oportunidade de ter um técnico que não tem essa necessidade de ganhar milhões de dinheiro, porque já tem dinheiro, e poderia ficar ali fazendo um trabalho e ganhando títulos até. Então, falava isso do David Ancelotti. Cara, vai ser uma grande vantagem. Mas a questão ali também falava sobre o contrato dele, né? Que reza lá no contrato, uma cláusula que liberava ele para a Copa do Mundo. Eu falei, cara, isso pode ser um empecilho
já começou com o menino Iverson Santos falando que, pelo menos o que eu vi, tá? Não estou dizendo que ele deu furo de reportagem, estou dizendo nada disso. Eu vi com ele que já estava tendo ali uma dificuldade de entendimento por conta dessa questão do contrato. Mas ontem apareceu ali a demissão do David Ancelotti. E o motivo? Qual era o motivo? Cara, o motivo é o seguinte, é que o clube não estava satisfeito com o trabalho do preparador físico e resolveu demitir o preparador físico. E o técnico, que montou a equipe técnica dele, eu falava também sobre isso, falava, cara, eu não sou profissional, não entendo nada, cara, não quero dizer que o trabalho do cara foi ruim, não quero dizer que os jogadores se prejudicaram por conta do mau trabalho do preparador físico, mas dizem que o preparador físico não era bem quisto, inclusive em alguns jogos, nitidamente ele mandou um sinal lá para a torcida, né? Então, cara, muito constrangedor isso. Então, nessa demissão ele não aceitou. E eu falava, cara, pô, meu irmão, esse cara veio, não tinha comissão nenhuma, mas para ele é fácil. Pede, pai, pô, quem é o treinador de goleiro aí que você me indicaria? Ah, fulano, liga para ele aí, pede para ele. Pô, um preparador físico bom, ah, fulano, liga para ele aí. Cara, para ele seria a coisa mais fácil montar uma equipe de trabalho qualificada. Treinadores de bola parada, né? Jogadas ensaiadas, treinador de ataque, treinador de defesa, treinador de goleiro. Para ele seria tranquilo fazer isso. Mas ontem veio a demissão do cara. E aí tudo bem. E aí todos os vídeos de hoje, todas as lives de ontem à noite já foram em cima disso. E aí vem a questão, e aí é o que eu vou explicar para você mais uma vez. Quem são os treinadores? Cara, treinador, eu já fiz um vídeo lá atrás. Vai lá, procura, cara, tá lá. Eu não tô aqui clickbait, deixa eu explicar. Eu não tenho pretensão nenhuma em ter 10, 20, 30 mil seguidores, 30 mil inscritos no meu canal, viver da internet. Eu não tenho isso, cara. Eu não tenho paciência. Eu não sei fazer uma live, eu não sei fazer uma capa Eu não sei fazer uma capa para o meu vídeo de qualidade, para ter aquele chamariz. Eu não sei nada disso, cara. Eu sou jurássico, tá entendendo? Não sei mexer com internet, nada disso. Entendeu? Eu tô falando aqui porque eu entendo de futebol, cara. Eu vou te falar, eu entendo de futebol. Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Eu tenho essa prerrogativa. Não gosto de falar de mim. Não gosto de falar de mim. Mas eu tenho essa prerrogativa. Já trabalhei com pessoas que eram observadores de jogadores, de jovens talentos. Já auxiliei esse profissional muito conhecido, que trabalhava para um grande empresário de futebol. Eu já fiz esse tipo de trabalho, tá? Então, cara, não é esse o caso. Isso não me torna mais do que ninguém, tá bom? Não é esse o caso. Mas eu entendo um pouquinho. Então, tem lá vários treinadores lá. Tem lá. Todos os treinadores que eu ouvi falar. Ontem eu ouvi falar no Thiago Motta. Thiago Motta, você sabe quem é Thiago Motta? Vai lá nesse vídeo. Vai lá nesse vídeo para ver se o Thiago Motta não tá lá, né? Albert Celades, vai lá no vídeo, né? Quique Santos Flores, vai lá no vídeo para ver se não tá, né? Tem até lá técnicos holandeses como Erik ten Hag, tem o Marco Rose, um alemão, né? Então, cara, tem lá, tá lá no vídeo, você vai lá ver e vai comprovar. Então, agora eu peguei alguns nomes que eu ouvi agora, o Iverson Santos. Ontem eu estava vendo o Anderson Mota, a live do Anderson Mota, vi a live do Visão Botafoguense, né, do Fala Fogão, do Fogão do Meu Coração. Cara, vi tudo. Então, alguns nomes, aí eu peguei nomes só de técnicos brasileiros. Eu vou explicar para você, quando chegaria aos falando 4 minutos, eu vou falar só sobre esse técnico aí. Por quê? Olha só. O primeiro, eu vou começar ali com... primeira coisa, na minha concepção, pouquíssimos técnicos brasileiros gostam de trabalhar. Então, os técnicos que gostam de trabalhar: Rogério Ceni, Dorival Júnior, Fernando Diniz,
Felipe Luiz e o Tite, esses gostam de trabalhar, cara. Vai trabalhar em tempo integral, de manhã e de tarde, vai pegar o jogador, vai botar no auditório, vai fazer ali, vai pegar se não puder correr em campo, vai pegar os jogadores, posicionar em campo, né, e vai explicar o que ele quer. Esses gostam de trabalhar, mas estão empregados, né? Dificilmente você vai tirar um Rogério Ceni do Bahia, vai tirar um Fernando Diniz do Vasco, né? Porque o Pedrinho falou, cara, que enquanto o Pedrinho viver no Vasco, o Fernando Diniz vai ser o técnico dele. O Pedrinho ama o Fernando Diniz. Então vai ser muito difícil. E por quê? Porque o cara também entende o que ele... Pô, meu irmão, eu tô aqui porque o presidente do clube gosta do meu trabalho e eu vou fazer um bom trabalho. E eu confio no meu trabalho. O Felipe Luiz, que não vai sair do Flamengo, cara. Só vai sair do Flamengo para ir lá para a Europa, terminar o curso dele e fazer os trabalhos dele na Europa. O Felipe Luiz, cara, ele tinha dentro da garagem dele uma sede da torcida do Flamengo. Ele não vai sair do Flamengo. Não tem time no Brasil que vai pagar o Felipe Luiz para sair do Flamengo. Até porque o Flamengo é o time mais rico do Brasil, cara, e vai manter o Felipe Luiz lá. Correto? E o Tite, que agora vai assinar com o Cruzeiro. Então não vai trocar agora no meio do caminho, né? Aí vê o seguinte, aí já falaram, Rafael Guanazes, lá do Mirassol, cara, técnico recente. Roger Machado, cara, já viu que não é técnico para ser campeão, não é técnico para chegar lá em cima. Mano Menezes, pelo amor de Deus, nem falando. Aí tem Vojvoda, também tá no Santos. Tem um bom trabalho, mas não é o meu favorito. O Vojvoda, assim como o meu favorito, são técnicos que eu acho que pode ficar 2, 3 anos dentro de um clube. Porque o Vojvoda teve várias propostas, cara, e ele só saiu do Fortaleza quando foi mandado embora. Senão ele estaria lá até hoje. Correto? Então o Vojvoda é um técnico que gosta de permanecer no local. E aí tem o outro técnico que ele não gosta muito de permanecer no clube, mas ele gosta de permanecer no Rio de Janeiro. Por quê? Cara, aqui tem praia, futebol e ele tá perto do trabalho, meu irmão. É o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, cara, jamais aceitaria uma proposta lá na Arábia. Ele não vai para a Arábia, vai fazer o que na Arábia, velho? O Renato Gaúcho só iria para a Arábia se o Sheik lá desse uma passagem por semana para ele vir no Brasil jogar um futebol e voltar. Tu tá entendendo? Ele jamais iria para a Europa para passar frio, cara. Entendeu o que eu tô falando? Então, cara, para mim, o melhor técnico hoje para o Botafogo seria o Renato Gaúcho. Um cara que está no Rio de Janeiro. Um cara que conhece futebol, ninguém vai dizer que não conhece. Eu acompanho o Renato Gaúcho desde o tempo que ele começou, cara. Começou lá no Madureira, depois teve a oportunidade no Fluminense. No Fluminense ali teve um primeiro momento de mau percurso, né? Depois voltou ao Fluminense e ganhou títulos, inclusive. Então foi pro Vasco, teve no Vasco. Né? Então o único time, eu acho que o Renato Gaúcho não dirigiu foi o Botafogo. Aí por que não dirigiu? Cara, por conta de uma estupidez que já dura 33 anos. Porra, cara, não dá pra acreditar um negócio desse. Dura 33 anos, foi em 92 o fato. 92, cara. Então, é uma coisa absurda da torcida do Botafogo, que ainda tem mágoa do cara por conta do que aconteceu no passado. Se é que aconteceu, isso aí é coisa que a torcida... Não, o fato aconteceu, né? Depois do jogo, teve lá churrasco. Cara, ele era muito parceiro do Gaúcho, né? O centroavante do Flamengo, que inclusive fez gol contra o Botafogo nessa decisão, nessa final do campeonato. Cara, aí você vai fazer um churrasco, você vai fazer um churrasco com quem? Com seus inimigos? Ele fez churrasco com os amigos. E os amigos eram os jogadores do Flamengo da época. Então até hoje o fato existe, mas não quer dizer que o cara entregou o jogo lá. Eu também achei estranho
porque o lateral esquerdo do Flamengo era um tal de Piá, né, cara? Qual o Piá marcar o Renato Gaúcho dava uma certa desconfiança. Cara, mas não acredito isso não. O Botafogo tinha um timaço também, porra, mas a torcida ficou com isso engasgada e tá engasgada até hoje. 33 anos, cara. 33 anos. E o Renato Gaúcho já foi campeão aí em vários lugares, mostrando que tem qualidade para ser treinador de um time grande. Então, o meu preferido, Renato Gaúcho. Segundo, ali nessa questão ali, o Vojvoda. Porque os outros também estão empregados. Mas tirar o Vojvoda do Santos, até porque ele não fez uma campanha tão brilhante assim, apenas conseguiu livrar o Santos do rebaixamento e levar o Santos a uma Sul-Americana, eu acho que seria ali o mais fácil de você tirar ele do clube onde ele está empregado, inclusive. Está empregado. Os outros, cara, eu não vejo nada, não vejo nem condições de tirar. Rogério Ceni do Bahia, Dorival do Corinthians, Diniz do Vasco, Felipe Luiz do Flamengo e o Tite agora do Cruzeiro. Não vejo. Vamos trazer o Arthur Jorge de volta. Cara, tá lá o Arthur Jorge, chega lá, paga a multa. Outro que você pode pagar a multa lá, tá lá também, Sérgio Conceição. Todos esses nomes, cara, estão no vídeo que eu te falei, aonde eu falo sobre os treinadores, ok? Eu ainda vou fazer uma edição, então eu vou colocar aqui o número do vídeo que eu falo sobre treinadores. E aí você vai ver que eu falo exatamente o que eu estou te falando agora, ok? Então é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.